Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Shalom. A Igreja celebra hoje a festa de Todos os Santos. Podemos dizer que se trata da grande festa da Igreja, visto que todos somos chamados à santidade. Todos somos chamados a viver a graça de Deus, o projeto de Deus. Quem são os santos? Quando falamos de santos, imediatamente somos levados a pensar naqueles que estão nos altares, com um ar angélico e de mãos postas. Mas serão somente esses os santos? A liturgia de hoje é um convite a alargarmos os nossos horizontes. A primeira leitura apresenta-nos uma espécie de liturgia celeste, onde primeiramente os 144.000, um número simbólico que expressa todo o povo de Deus que caminha sobre a terra, e depois uma multidão imensa, incontável, que aclamam a Deus e ao seu Filho Jesus, o Cordeiro. Tudo isto expressa a vocação universal à santidade. Todas as pessoas, em qualquer situação, são convidadas por Deus a serem santos. E ser santos, no dizer de São João, na segunda leitura, é ser filho de Deus, viver como filho de Deus. E que é ser filho de Deus se não praticar e participar da vida do Pai. Mas a vontade de qualquer pai é que os filhos vivam harmoniosamente e sejam felizes. Deus quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. O chamado à santidade está patente de várias maneiras desde as primeiras páginas da Bíblia. Anda na minha presença e se íntegro, diz o Senhor a Abraão. Os primeiros cristãos se chamavam a si mesmos de santos. E certamente que não o faziam por se considerarem melhores que os outros, ou porque fizessem milagres, ou porque fossem mais piedosos. Faziam-no pelo seu estilo de vida, porque tinham um jeito de ser caracterizado pela coerência, pela verdade. Porque tinham um modo de estar simples, humilde, mas sempre cheio de alegria. Porque tinham uma maneira de agir cujas características eram a honestidade, o dinamismo, a desinstalação, o compromisso. E depois, o amor que os fazia ver em cada pessoa um irmão e partilhar os seus bens, sobretudo com os mais necessitados. Assim se tornavam autênticas testemunhas da boa notícia do Evangelho de Jesus. Podíamos dizer que era a visibilização do Evangelho.
E é interessante, os pagãos, quando os olhavam, comentavam entre si: vede como eles se amam. Nós somos os santos de hoje. E à nossa volta percebemos uma imensa nuvem de testemunhas que nos incitam a não nos determos no caminho, que nos estimulam a continuar a correr para a meta. E entre estas testemunhas, diz o Papa Francisco, podem estar a nossa própria mãe, uma avó ou outras pessoas próximas de nós. A sua vida talvez não tenha sido tão perfeita, mas no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram ao Senhor. Deus chama todos à santidade. Também você e eu somos chamados a sermos santos. Sede santos, diz Jesus, porque eu sou santo. E o Vaticano II deixa claro: todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou o seu estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Então eu não preciso copiar o santo tal ou a tal santa para ser santo, diz-nos o Papa. Isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor predispôs para nós. O importante é que cada um seja fiel, que cada um entenda o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo. E não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Todos somos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de dar testemunho. O que nos distingue então como homens e mulheres de fé? Muitas vezes confundimos ou limitamos o ser cristão com ir à missa todos os domingos, ou fazer umas tantas devoções, ou talvez cumprir os mandamentos. Quer dizer, fazemos da nossa fé um mero cumprimento de ritos e de devoções. O Evangelho, antes de ser mandamento, é bem-aventurança. E ser cristão, ser santo, é diferente de cumprir preceitos ou de ser ritualista. Ser cristão, ser santo, é mais do que isso. É ser feliz, como nos diz Jesus no Evangelho de hoje. Felizes os pobres, os que têm as mãos vazias, os que são capazes de esvaziar as mãos pela partilha. Esses poderão acolher a riqueza do coração do outro, do pobre, do simples. Felizes os que têm um coração limpo de preconceitos, pois saberão acolher o outro como pessoa, o diferente como irmão, o sofrido como predileto de Deus. Esses saberão semear fraternidade. Felizes os que lutam pela justiça e pela paz, pois já têm a sua vida cheia de sentido e jamais se sentirão inúteis. Esses já estão semeando o reino de Deus. Felizes os que são capazes de abraçar todas as pessoas, independentemente da raça ou da cor. Esses poderão reconhecer e acolher Deus que vem ao seu encontro. Ditoso és tu, que em qualquer situação és capaz de assumir o reino de Deus e de torná-lo presente no coração das pessoas. Já acolheste o chamado de Deus para ser santo. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, na realidade de cada um. És um consagrado? Ser santo vivendo a alegria da tua entrega. Estás casado, casada?
Pois ser santo, ser santa, amando e cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho a serviço dos outros. És pai, és mãe, avó ou avô? Pois ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Pois ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Deixa que a graça do teu batismo frutifique em um caminho de santidade. Deixa que tudo seja aberto a Deus e, para isso, opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. E quando perceberes a tentação da tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e reza: Senhor, tem piedade de mim. Só Tu podes ser minha força para eu ser santo. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.